Shalom a todos, mais um vídeo para o canal do Pastor Antônio Cleito. Quero pedir a você que, ao assistir os nossos conteúdos, deixe aí o seu joinha. Quero aqui agradecer você que está no nosso canal, pedir a você que compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com os nossos conteúdos. Aproveitando a oportunidade, também eu quero nessa oportunidade parabenizar a todas as mamães. Hoje é o dia das mamães, domingo, dia das mães. Deus abençoe a todas, Deus abençoe a minha mamãe, Deus abençoe a mamãe que está inscrita neste canal, Deus abençoe a todas as mamães que têm esse ofício maravilhoso. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Desta vez ele comenta a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Olha que interessante. Com esta temática da Escola Bíblica Dominical, eu acho que é a primeira lição que eu esteja lembrado, com essa temática, o relacionamento entre nora e sogra. Abrindo aqui esse comentário, é fundamental dentro de uma família este relacionamento entre a nora e a sua sogra, este respeito, A palavra-chave de hoje é honra, esta honra por parte da nora com relação à sua sogra. Não havendo honra, haverá sérios fatores que irão ser quebrados, que irão ser rompidos, e o relacionamento desta família entrará em colapso. Então isso é muito importante. O textuário vai dizer: disse, porém, Ruth, não me insista para que te deixes e que afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui são palavras de Ruth, a sua nora, sua sogra, Noêmia. Aproveitando aqui a deixa, o teu povo será o meu povo. Quando a gente entra num relacionamento e esse relacionamento desenvolve dentro do casamento, ou seja, acontece o casamento, nora e sogra, esses dois povos farão parte desse relacionamento. Por isso deve ter esse princípio de harmonia. A nora considerando os familiares de sua sogra e sua sogra considerando os familiares de sua nora. A introdução nos fala que a crise que existiu no meio de uma família, uma crise generalizada, pobreza, doença, viuvez e morte, o que aconteceu na família de Ruth, junto com o seu esposo Alimeleque, essa crise
tudo o que aconteceu, né, trouxe, digamos assim, sérias consequências no meio desta família. O tópico primeiro fala da a crise econômica na terra da Judéia, ou seja, Belém, casa de pão, agora estava sem pão. Uma crise, o povo estava sofrendo, né? E em meio a esse sofrimento, a crise instalada na Judéia, em Belém, atinge a família de Alimeleque e Ruth. Essa crise entra dentro da família. Alimeleque toma uma decisão. Essa decisão, talvez ele não consultou a Deus, e ele então sai de Belém e vai para uma outra nação, para um outro lugar, vai para Moabe. E chegando ali em Moabe, a crise que já existia na terra, em Belém, a escassez do pão, a lavoura não estava produzindo, os grãos não estavam sendo colhidos devido à falta de chuva, devido à escassez. O período era crítico. Vale dizer que essa história de Ruth era escrita ali no período dos juízes, e naquela época o povo, cada um fazia a sua lei, cada um andava pelos seus caminhos. Poucas pessoas buscavam ao Senhor, né? Então a terra estava sendo castigada, não estava sendo produzida, não havia produção, a escassez chegou na terra. Em meio a essa crise, ela se instala na família de Alimeleque, ele toma essa decisão, né? Então ele pega a sua família e vai para as terras de Moabe. Chegando ali, a crise ela aumentou mais ainda, porque ali, naquele local, Alimeleque veio perder a vida, os seus 2 filhos também vieram a perecer, e agora Noemi ficou somente só. Ou seja, a crise estava na terra, em Belém, se instalou agora no meio da família e aumentou mais ainda. E é nesse contexto que surge essa personagem, essa pessoa, Ruth, uma moabita, e ela entra na história, uma das histórias mais belas, um dos livros mais belos da Bíblia é o livro de Ruth. A sua composição, como ela agiu, ela sendo moabita, ela escolhe ficar com a sua sogra. Ela viu a condição de sua sogra e ela escolhe sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e assumir o compromisso de ir para um outro povo, e aquele outro povo ela assumiria como o seu povo, e o Deus daquele povo ela serviria como sendo o seu Deus. E ela estava abandonando toda aquela sua tradição pagã, né? O tópico 2 é superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra,
Parágrafo 1 do tópico 2, parágrafo 2 do tópico 2, Ruth conhece o Deus de sua sogra, e o parágrafo 3 do tópico 2, unidas contra a crise. Né? Ruth, ao ver a sua sogra Noemi tomar a decisão de voltar, né? Ela então procura as suas nora e diz: eu não tenho mais filhos, sou já velha, e até que um cresça, vocês não terão mais idade. Então eu vou voltar. Abraçou as suas filhas, suas nora, como eram consideradas filhas, choraram ambas. Né? Orfa, ela achou por bem ficar, porém Ruth se apegou à sua sogra e então ela decide ir com sua sogra. A Ruth assume o papel da assistência. Né? Ela viu que sua sogra tinha perdido o esposo, tinha perdido seus 2 filhos, e uma mulher viúva nessa condição, nos tempos em Israel, nos dias dos juízos, era muito difícil a sobrevivência. Provavelmente essa mulher não conseguiria sobreviver. Então o que ela faz? Ela decide ir com Ruth, com Noemi. Essa tomada de decisão é importante. Ela abrigou a sua sogra. Ela não abandonou. Ela viu que ela precisava de ajuda. Então ela foi-se com a sua sogra. E ela indo, ela passa a conhecer o Deus de Israel. O Deus que, em meia crise, também está conosco. O Deus que não é porque nós servimos Deus que não iremos passar a crise, iremos enfrentar, iremos passar. E o parágrafo 3, o tópico 2, diz justamente isso. Unidos contra a crise. E aqui eu ressalvo as palavras do escritor, do autor da lição. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, mas quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada e limitada. Não é fácil passar por crise. Muitas vezes somos abandonados, não entendido, não compreendido e às vezes nos achamos só ao relento. Assim se encontrava Noemi. Mas Noemi teve um apoio fundamental. A sua nora Ruth abraçou-se com ela e ambas enfrentaram a crise junto. Você talvez esteja enfrentando uma crise, saiba que ela irá passar.
O tópico 3 fala a fé e trabalho, uma nova perspectiva. A chegada de Ruth, junto com Noemi de volta à sua terra, quando ela chega, Deus agora tinha visitado a sua nação. Deus tinha visitado a terra de pão. A escassez já tinha se retirado, aquela crise já tinha passado. Então ela chega e a terra está produzindo. O parágrafo 2 do tópico 3 fala recuperando a autoestima. Quando Noemi chega, o seu povo a reconhece e ela não quer ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada de Mara, porque ela entendia que ela estava debaixo do castigo de Deus, né? Ela entendia que Deus estava o castigando. E na verdade, Deus não estava castigando ela. Era apenas um momento de crise que ela estava enfrentando. E mesmo nessa crise, Deus providenciou alguém para que lhe ajudasse. No caso, seria Ruth. O trabalho, porque na viuvez, ela não tendo seu esposo, não tendo seus filhos, quem trabalharia para ela? Certamente ela não teria condição de ir ao campo, de plantar, de colher, de produzir. E quem fez este papel? Ruth fez esse papel. Ruth saiu ao campo. Ruth lançou-se ao campo para trazer o sustento à sua sogra. Que maravilha! O parágrafo 3 do tópico 3 fala a honra do trabalho no campo de Boaz. É nesse momento em que Boaz vai conhecer Ruth, quando ela sai para o trabalho para trazer alimento para sua sogra. O parágrafo 4 fala de Ruth encontra o remidor da família. Ruth encontra o remidor da família. É de Ruth com Boaz que descende Obed, Jessé e Davi. Mas a gente volta lá atrás, Tamar e Judá. Judá teve os seus 3 filhos. Os seus 3 filhos nenhum tiveram descendente, né? E Tamar, então, é devolvida a seus pais, né? Essa história você encontra lá no livro de Gênesis. E um dia, Judá relaciona-se com Tamar. Judá era sogro de Tamar, porém seus filhos não geraram com ela, né? Então a descendência de Judá até aquele momento estava parada, terminaria ali, né? Mas desse relacionamento de Judá com Tamar nasceu 2 filhos, um deles é Pérez, um desses filhos é Pérez, né? A história você encontra em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, está essa história de Judá e Tamar. Ela de Judá gera Pérez e Zerá. E Pérez
é justamente da onde descende, né, no capítulo 4 de Ruth, os versículos 18 ao 22, vai falar da onde descende Boaz, ou seja, lá de Judá, lá atrás, né? É muito lindo. E Ruth, viúva, não teve filho com o seu esposo, chega em Belém, ela está em Belém com a sua sogra, encontra Boaz nos campos de Boaz. Boaz manifesta o interesse de conhecer, de querer casar com ela, mas haveria, por direito, havia um outro remidor, porém esse outro remidor, ele não quis casar com Ruth, porque ao casar com Ruth, deveria dar assistência, ou seja, mais uma vez, deveria manter o sustento de sua sogra, no caso de Noemi. Então o remidor achou por bem, abriu mão, e nessa reunião na porta de Belém, ele decide não aceitar a Ruth. Então Boaz vai e assume como remidor. Então ele casa com Ruth, né? Ele casa com Ruth, e agora Noemi e Ruth encontraram um remidor para a família, né? E desta união nasce Davi, porque Ruth com Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera a Davi, e daí descende toda a descendência do Messias, de Jesus, né? Alguns autores comentam que o Deus trabalhou para que a descendência do Messias surgisse, né? Ali em Tamar estava tudo parado. A promessa feita a Abraão, né? Também lá em Gênesis, que da mulher nasceria um, né? Então, essa história, quando a gente olha assim, aleatoriamente, o que tem a ver isso aqui, né? O tópico, o capítulo 4 de Ruth, do 18 em diante, vai nos esclarecer. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, os descendentes do Messias estavam presentes aqui. Os descendentes de Jesus, a ascendência, estava aqui. Para Ruth, a crise tinha devastado a sua família, mas Deus estava trabalhando por algo muito maior. Por algo muito maior. E Ruth, nessa sua nobreza de honrar a sua sogra,
entrou para a história da humanidade. A honra é o respeito ou a estima mostrada a uma outra pessoa ou recebida, né? Ou recebida. Então é fundamental haver dentro de um relacionamento familiar a honra, nora, sogra, genro e sogro. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que você, ao estudar essa lição, extraia mais ainda conhecimento para a sua vida. Que Deus te abençoe, tenhamos uma boa aula em todas as EBDs nesta manhã de domingo e que o Senhor Jesus abençoe todas as noras e todas as sogras. Paz e alegria, shalom a todas.